Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para mais uma segunda-feira de Spook Responde! E Spook Responde para vocês, meus amigos que adoram. Tá? O microfone tá aqui dentro do meu gogó, peraí, deixa eu arrumar ele. Esse microfone samba. Tio Spook emagreceu, então as camisas estão gigantes. Eu fico feliz. Olha o tamanho do gogó. Tio Spook era desse tamanho, caramba. Vocês podem ver que o tio Spook emagreceu, né? Perdi cerca de 12 quilos. Espero que ninguém encontre, hein? Perdi 12 quilos e estou bem mais magro, bem mais feliz e cabendo nas calças de 10 anos atrás. Mas ó, foi difícil, viu, gente? Eu faço de 30 minutos até 1 hora de bicicleta por dia. E dói. Dói a alma fazer um negócio desse. Mas beleza. Tá? Então, mas beleza, eu separei aqui as perguntas de los inscribes para a gente poder discutir. Tem coisas gigantescas aqui para a gente poder falar, mas vamos ver se dá tempo de abordar tudo isso, tá? De novo, se você gosta deste Spook Responde, se você gosta dessa playlist, se você gosta desse bate-papo, deixe seu joinha, deixe seu like, deixe seu curtir, divulga o canal, meu amigo, vamos lá. Se você gosta do tio Spook, divulgue, vamos aumentar aqui o número de inscritos na plataforma, para que o YouTube olhe pra gente dizendo, olha, existe o Spook Houses, né? Que de repente ele começa a achar legal a ideia de ter um canal educacional de espiritualidade a vocês, não é mesmo? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa. Ari Luiz Antônio Rodrigues. Ô Rodrigo, aqui é o Luiz, um dos seus pacientes. Nossa, eu não sabia. Entre milhares de perguntas que gostaria de te fazer aqui, separei 5. Primeira pergunta, você poderia dizer um pouco sobre os poderes dos cristais como ametista, entre outros? Bom, ao ler várias coisas sobre cristais, resolvi comprar uma pequena pedra de ametista, porque tinha lido que ela ajudava a clarividência. E como eu sou de pagar para ver, resolvi comprar e testar. Eu usei ela colocando ela por algum tempo na testa e testando literalmente, né, tentando mentalizar o terceiro olho. Bom, sei que isso pode ser uma babaquice isso, mas como eu sou só mais um cego no meio desse mar de desinformação, já na primeira noite, depois de fazer esse procedimento, coloquei ela do lado da cama e nesta noite e nas 3 noites seguidas, se não me engano, tive sonhos muito claros. Vários durante a noite e nas manhãs seguintes eu acordava, depois conforme foi passando os dias, este efeito foi se acabando. Isso pode ter sido um efeito placebo que acabei tendo quanto à ametista, ou ela realmente pode influenciar desta forma? Ô Luiz, vamos lá, vamos entender certas coisas. Engraçado, né? Mas assim, o reino mineral ele é muito vasto em muitos recursos para nós. Existem milhões e milhões e milhões de tipos diferentes de minérios. Ametista, quartzo rosa, cristal, jade, jaspe, ônix, turmalina, nossa, tem milhões de pedras, tá? Agora, curiosamente, selecionaram 7 pedras, dizendo que essas 7 pedras poderiam favorecer a nossa espiritualidade. Tá, mas por quê? Por que a esmeralda favorece? Por que a ônix favorece? Por que o jaspe, ou a granada, ou o quartzo rosa? Eles fizeram uma analogia com as cores que os chakras emanam. Então, por exemplo, eles acreditam que existe um chakra que emana a cor rosa. Ah, se você tem um chakra cardíaco, esse chakra cardíaco emana uma cor rosa. O que tem cor rosa na natureza? O quartzo rosa. Ah, então o quartzo rosa está associado ao coração, né? Muito bem. Então vamos vender como se fosse. E aí por diante, tá? Antigamente, há 10, 15, 20 anos atrás, quando surgiu a ideia da meditação utilizando-se os cristais, deixa eu desligar o ar-condicionado aqui, porque pode interferir no áudio. Eu tô só com o ventilador. Tá quente pra dedéu aqui. Então acreditava-se nesta maneira, que cada chakra estaria associado a uma cor, e essa cor a uma pedra pela analogia das suas cores. E aí foram atribuídas a critérios das pedras. Luiz, se você me perguntar realmente por que a ametista é utilizada para incentivar a ideia de um terceiro olho, eu vou dizer que existe só a analogia da cor. Porque eu não acredito que ela tenha uma propriedade para esse tipo de coisa. Como é que você mensura a propriedade de um cristal? Como é que você mensura a propriedade de uma pedra? Eu não sei, honestamente. Como é que a ciência diz que uma ametista é utilizada para esse tipo de coisa? Eu não sei. Como é que um geógrafo ou geólogo, né,
pode mensurar a propriedade de uma pedra? Eu não tenho a menor ideia. Então, assim, eles criam analogias das pedras de acordo com a sua cor para favorecer os seus pontos de energia. Agora, por que existe, cada pedra traz uma propriedade? Eu não tenho a menor ideia, honestamente. A pedra por si só, Luiz, eu fiz um vídeo sobre pedras e espiritualidade. A pedra por si só, ela não vai te dar esse tipo de coisa. Ela não vai te dar. Só porque você caiu numa modinha, entre aspas, dizendo que a ametista pode excitar o terceiro olho. Primeiro, há um conceito deturpado dos jovens em acreditar que o terceiro olho realmente está na sua testa. Primeiro, a clarividência ou a vidência, ela é uma combinação de vários pontos, por incrível que pareça. Mas dentro da espiritualidade que nos foi ensinada, que é errônea, acredita-se só que existe um ponto chamado terceiro olho. E não é. E não é. Tá? Por exemplo, existem pontos ligados ao seu coração que não é só o cardíaco. Existem milhões de outros pontos ao redor que tem que ser trabalhado para se tratar um problema cardíaco. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses conceitos. Quando eu fiz um curso de clarividência avançada junto com mestres das Filipinas, eu descobri que não era isso. Que realmente a combinação da clarividência, ela é feita por meio de muitos e muitos pontos de energia. E não somente pelo terceiro olho, instigados por uma única pedra. Eu trabalho com cristais há 10 anos. Todos os meus cristais, eles são limpos, programados, consagrados para uma finalidade. Eu posso programar uma ametista para trabalhar amor em mim. Eu posso trabalhar um cristal de quartzo simples, translúcido, né? Para me dar qualquer tipo de propriedade que eu queira. Posso. Então eu não preciso de pedras com cores para dizer o que eu devo não fazer. Eu posso meditar com milhões de cristalzinhos em volta, programados com uma finalidade. E as melhores meditações que eu fiz foram com essas programações, porque elas realmente me davam essa propriedade. Por exemplo, eu tenho um cristal que raramente eu utilizo para me ajudar a realizar os tratamentos com mais facilidade. Recentemente, eu resolvi utilizá-lo e ele fica guardado num outro cômodo. E isso a gente já vai conversar, tá, Luiz? Então eu peguei esse cristal, botei no bolso. A Dani estava aqui em casa, ela olhou e falou: você pegou um cristal, tá com ele no bolso? Tô com ele no bolso. Você tá sentindo? A Dani começou a sentir estranha, começou a sentir uma pressão em certas partes do corpo dela. Por quê? Porque esse cristal foi programado para trabalhar pontos relacionados a mim, para facilitar os tratamentos, facilitar a vidência, a clarividência e a abertura das percepções. E é imediato. Botou no bolso, funcionou. Tá? E assim, esse tipo de coisa eu não ensino, tá? Infelizmente eu não ensino, porque as pessoas podem utilizar para outras finalidades. E se ninguém tá realmente já com a clarividência aberta, desperta, significa que vocês ainda não estão preparados para isso, tá? A partir do momento que vocês já nascem com essa clarividência ou com essa sensibilidade extremamente aguçada, significa que vocês já estão aptos a buscar uma evolução. Então você tem que dar o que a gente chama de startup, tá? Iniciou, teve o avanço, beleza. Caso contrário, não procure ter o que você não tem ou ser o que você não é. Sobre a questão de dormir ao seu lado, Luiz, é um dos maiores erros. Cristal não deve ficar do lado da cama. Por quê? Porque existem pedras, pela sua própria natureza, pela vibração, que podem alimentar ou gerar doenças no ser humano. Tá? E isso já foi comprovado, a questão das doenças. Por quê? Como tais cristais, eles possuem uma certa vibração, e essa vibração pode ser mensurada, essa vibração afeta nosso corpo físico. Então, existem pessoas que podem ter doenças sanguíneas ou câncer, leucemia, instigado por uso de cristais. Então, tome muito cuidado quando você dorme com a sua ametista do lado, porque isso já foi ponto do meu vídeo dos cristais e espiritualidade, que isso gera doenças, tá? Então, eu aconselho que você assista realmente o vídeo que foi postado
porque infelizmente meus vídeos antigos caíram no limbo do esquecimento, tá? Mas são vídeos importantíssimos, mesmo que postados em uma época errada. Segunda pergunta, existe a possibilidade de uma pessoa no processo de encarnação voltar como algum animal? Também, Luiz, eu já falei sobre isso, existe sim, tá, Luiz? Então, assim, o que acontece? Eu acredito, e assim muitos escritores clássicos acreditam também, que existe uma evolução da consciência. Mas a partir do momento que o ser humano deixa de evoluir e se torna um predador de si próprio, ou seja, denigre o seu corpo, denigre o seu caráter, ou a sua vontade realmente de continuar agregando coisas legais ao mundo ou a uma sociedade, você volta com uma consciência limitada, e a consciência limitada é de um animal. Então você sim pode voltar num processo de encarnação como um animal, regredindo a sua consciência da mesma forma que você não fez bom uso dela em sua vida, tá? Já ouvi algumas pessoas falando que isso acontece, outros falando que isso não acontecer devido à evolução espiritual. Já falei sobre isso. Nem mesmo pode ser uma questão de karma? Não, não pode, tá? Karma não tem nada a ver com isso. O que você faz nessa vida, você vai ser julgado e aí você volta como um animal. Mas não necessariamente, tipo, tem a ver com o karma de você já nasceu com o intuito de voltar como um animal. Então nasce como ser humano e o karma diz, na próxima vida ele já vai vir como animal. Não. Você vai voltar como animal pela sua não evolução da consciência, tá? Terceira pergunta, as pessoas que juram viver sem ingerir nenhum alimento e viver do prana, isto é real? Isto é complicado e eu não julgo como real, tá? Realmente, prana, ki, chi, energy, hua, maná ou qualquer outro nome que se dá ao princípio de energia, ela é absorvida pelo seu corpo de energia. Existem energia aqui agora, tá? Os antigos espíritas chamavam de primeva, que é uma energia que fica no ar, tá? Essa energia que fica no ar, ela é absorvida pelo meu corpo de energia e advém da natureza, tá? Meu corpo pode se manter por esse tipo de energia. Você, para viver de energia, tem que ter pontos específicos abertos para se alimentar desse tipo de energia. São pontos desconhecidos, tá? São pontos só tratados por acupunturistas chineses que têm know-how para esse tipo de coisa, mas são pontos delicados que tendem a absorver e a distribuir energia pelo seu corpo. Tá? Ao contrário do que se pensa, existe sim um ponto de energia em separado que absorve energia prânica, ou prana, ou ki, ou chi, do universo ou do nosso redor e distribui para o nosso corpo de energia. Mas infelizmente, por nós estarmos vivos, nosso corpo físico também precisa de alimento, porque senão ele perde a sua funcionalidade. Então, por exemplo, o nosso estômago precisa comer, porque ele produz suco gástrico. Caso você fique sem comer, você pode ter uma produção complicada de excesso de bactérias, ou o suco gástrico produzido pela sua saliva pode corroer a parede do seu estômago, tá? Então tome muito cuidado, porque seu organismo volta-se contra você. O seu intestino pode ressecar, já que você não come, e ele perde a sua funcionalidade. Então você pode ter sérios problemas de intestino, câncer ou qualquer tipo de outro tipo de problema que venha a ter o seu intestino pela falta de ingestão de alimento, tá? Então, teoricamente, o seu corpo vive por meio de dois processos: ingestão de energia da natureza, por meio do prana e dos seus pontos de energia, e por meio da absorção de alimentos, seja líquido ou sólido, tá? Bom, você responde aqui que particularmente acredita, pois uns anos atrás resolveu passar pelo processo que eles chamam de 21 dias. E como sempre teve resistência em ficar sem comer por bastante horas, fiquei sem comer por uns 4 dias, tal, se colocar água na boca, somente goles de água. Então, de novo, você se alimentou de água. Trabalhei no jardim, que cuido normalmente, debaixo do sol quente, etc. Senti muita fome no começo, é normal, mas depois deixei de sentir, e a única coisa que senti foi o estômago leve,
e a minha urina cheirava a remédio. Tá? Segundo os adeptos de verde luz, esse é um organismo se livrando das toxinas e se purificando. Se você toma 10 litros de água por dia, você vai ver que sua urina fica translúcida. Por quê? Porque automaticamente você está se limpando. Se você bebe muito mais água do que come alimentos sólidos, você come menos e bebe mais água, você já se purifica, tá? Tome cuidado com esses conceitos, porque se você toda hora vive disso, o seu corpo pode se enfraquecer e você pode ter uma redução drástica de peso, já que você não está compensando o seu organismo por alimento, tá? E pode ter doenças, tá? Sem dúvida nenhuma. Se você não tiver energia física mesmo, vindo de alimento físico, você pode ficar doente, tá? Quarta pergunta, uma pessoa comum que tem seus obsessores, ao desencarnar, ela toma conhecimento dos mesmos? Não, não toma. Ela vê essas criaturas em volta dela, ou eles percebem que esta pessoa irá desencarnar, a abandonar e vão procurar outro hospedeiro. Cara, assim, Luiz, há uma teoria sobre isso, tá? Até porque quando você morre, cara, o seu corpo, né, o seu corpo de energia, ele vai se enfraquecendo, porque ele vai se desconectando do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do corpo mental, torna-se o seu espírito, vira a alma e, ó, se perolita, cara. Então você larga tudo aqui. Largando tudo aqui, os obsessores vão estar ligados ao seu corpo físico. Então eles vão olhar e vão falar, peraí, o cara se foi e eu tô preso aqui ao cara. Entende? Então, teoricamente, sua consciência vai para o outro mundo. E a partir disso você vai para uma escala de evolução. Ah, tio Spook, e se eu for uma pessoa ruim e não acreditar em Deus, e se eu matei, roubei, fui um pecador ao longo da vida e não aceitei a remissão dos pecados e eu morrer? Cara, você vai passar por um processo, mas você vai ficar aqui, você vai se transformar num obsessor. Esses obsessores, eles não vão te obsediar depois de morto, você vai se transformar num deles. Ponto. Você vira uma pessoa perdida aqui, como um espírito vagando. Esse espírito vagando vai virar um obsessor ao longo do tempo. E isso está na minha playlist lá do Desmistificando as Crenças Populares, quando eu falo sobre esse assunto de obsessores 1, obsessores 2 e a continuação de obsessores. Tá? Quinta pergunta. O céu tem pão? Brincadeira. Quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? Pô, você sabe que eu acordava para ir para a escola 5h30 da manhã. E eu acordava sempre com essa musiquinha do Quem Quer Pão, sabe? Então eu comia pão com manteiga assistindo a Xuxa, porque eu achei que aquilo era legal. Todo mundo comia pão de manhã assistindo a Xuxa, fazendo brincadeira do Quem Quer Pão. Era legal naquela época, hoje não. Tá? O céu, infelizmente, não tem pão. E existe um filme muito legal, que chama O Céu Não Pode Esperar, ou O Céu Pode Esperar, acho que é O Céu Não Pode Esperar, uma coisa assim. Bem antigo, que eu recomendo que você assista, porque é um cara que já faleceu, um ator que já faleceu, e que ele é atropelado, ele morre, e ele vai para o céu. E no céu ele se apaixona por uma mulher. E é muito legal, porque é Meryl Streep na época, e esse cara era o que fez a primeira fábrica de chocolate, com o cabelinho encaracolado. E ele entra numa lanchonete no céu, ele olha e vê só doces. E ele fala, cara, eu posso comer essa panqueca com mel e chocolate, caramelo? Pode, cara. Aí ele come, e é uma panqueca deliciosa. Ele fala, mas eu posso comer mais? Pode, você pode comer o quanto você quiser. Você está no céu, aqui já não é pecado. E o cara se esbalda, ele come, e se apaixona pela mulher. E é legal porque, assim, eles tentam ficar juntos no céu, e obviamente que cada um teve uma vida diferente. E o expresso para a reencarnação são trens. E aí ele tenta fazer a baldeação, tenta pular pro trem dela. É um filme muito show, muito legal desse O Céu Não Pode Esperar e tal. Vale a pena assistir, tá? Eu gostei bastante. Melissa Kaori. Oi, tio Spruque. Sou novíssima no canal e já estou amando. Você explica muito bem e consegue deixar super interessantes seus vídeos. Eu gostaria de te perguntar se você já fez a análise do vídeo do Crone que brinca com isso às 3 da manhã. Eu acho que sim. Não sei. No vídeo acontecem algumas coisas bem bizarras, o nome Zozo. Já fiz. Eu gostaria de entender mais sobre o que acontece, pois a força que o espírito usou foi bem grande e bizarra. Agradeço desde já seus vídeos e desejo muito sucesso. Melissa, é o seguinte. Eu trago as análises hoje dos canais brasileiros com o intuito de mostrar o que acontece espiritualmente, tá? Assim,
Zoso, não Zoso, eu não acredito no Zoso, tá? Zoso, vem comer. Tem papinho aqui. Zoso. Vem, Zoso. Vem, menino. Ó o ossinho. Tem ossinho ali da Lilo. Zoso. 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 Não existe Zoso, tá? O que acontece é o seguinte. Quando você cria um medo, então eu vou criar um tabuleiro Ouija, né? Eu vou pensar, gente, existem jogos de tabuleiro muito legais, né? Banco Imobiliário, War, Imagem Ação, e todos falam sobre people, entretenimento, né? Pessoas, interagir com pessoas. Por que eu não posso interagir com espíritos? Então eu vou criar um jogo de tabuleiro. Só que assim, para esse jogo funcionar, eu preciso criar alguns aspectos. Eu tenho que criar as letras do alfabeto, um cursor que você vai mexer bem misterioso, bem satânico, né? Bem do mal. Histórias fantasmagóricas de pessoas que lidaram com aquilo e se deram mal. E uma pessoa, um ser, uma criatura que seja o responsável para assustar as pessoas. Então surge a ideia de Zoso. Não sei de onde surge isso, porque eu acho que o cara que criou o nome Zoso, ele deve ter procurado nomes de criaturas da Babilônia, persas, assírios, coisas desse tipo que tinham nomes pequenos, né? Pazuzu, por exemplo. Aí o cara... isso não pode brincar. Aí ele cria esse nome baseado nesses nomes curtos de deuses assírios, tá? Então fica complicado porque você cria uma história, um jogo de tabuleiro, um medo e aí você vende. Então não acredito na existência disso, nem como forma de pensamento existe o Zoso, tá? Mas assim, como as pessoas criam os medos, na hora o medo floresce. Se na hora o medo floresce, ele vai ser atraído pelo medo coletivo, que é a ideia do Zoso, tá? De novo, quando fiz a primeira vez o tabuleiro Ouija, não saiu nada de Zoso, não saiu nada desse tipo de coisa. E na verdade não saiu nada, porque eu já nem precisei do tabuleiro, tá? Na hora eu larguei o tabuleiro e disse, cara, eu não preciso disso. Pra gente que é clarividente ou já é sensitivo, a gente não precisa desses mecanismos, tá? A informação já vem direto da fonte. Então, sobre o resto, aí o clone é que pode te esclarecer, mas espiritualmente, essa é a informação que eu posso te passar. Ana Clara, boa noite, Spruque. Acompanho o seu canal há um bom tempo e agradeço ao senhor por estar aí nos auxiliando sempre, seja tirando nossas dúvidas ou dando aquele sermão que nos coloca para pensar. Tem gente que não gosta de sermão, sabe? Mas é aquela coisa, né? Até um pé na bunda te move para frente. Não sei ao certo como perguntar isso de uma forma que me entenda. Se alguém que amamos muito, infinitamente, nos fizer sofrer miseravelmente, quanto mente, e mudar nossas vidas de tal forma que não conseguíssemos mais sequer mais ser quem a gente era. Fazer coisas como dormir, comer, estudar ou simplesmente pensar em algo bom, um desafio, que nos faz pensar que estaremos melhor mortos. Caracoles! Como as nossas ações refletem no mundo espiritual, gostaria de saber o que pode vir a acontecer com aqueles que nos causam tanta dor. Ah, menina, Ana Clara, eu recomendo vocês começarem a entender certos princípios comportamentais humanos da mente, das suas emoções, das sensações, das percepções, tá? Porque vamos lá. Ana, ninguém pertence a ninguém, para começar, tá? Ninguém é obrigado a ficar do teu lado. Ninguém é obrigado a gostar de você. Ninguém, tá? Não existe obrigatoriedade nem legal dizer, você é obrigado a amar a Ana. Por quê? Porque eu quero. Mas por quê? Porque eu tô mandando. Mas por quê? Não existe uma obrigação de as pessoas se amarem nesse sentido, como você coloca, de um sentido de paixão ou interdependência das suas necessidades. Quer dizer, você só vai fazer cocô se a pessoa estiver ao teu lado, você só vai fazer xixi se a pessoa estiver ao teu lado, você só vai tomar banho se a pessoa estiver ao teu lado. É aquela coisa da interdependência total de um ser humano, né? A não ser que você seja um inválido, mas nesse caso que você coloca não é. Então, amor desse tipo não é amor. O que você está me colocando é a necessidade de uma por meio de uma paixão de viver dependendo como um irmão siamês grudado de um ser humano. Isso para mim é doença, isso para mim é um problema sério de comportamento, isso é um problema sério de percepção da vida, tá? Então jovens que são emocionalmente
ativos nesse sentido ou realmente são exagerados nesse sentido, devem reavaliar os seus conceitos sobre a vida ou buscar conceitos sobre a vida, tá? De novo, o sofrimento, ele vem de você para você, pelas suas percepções erradas e suas atitudes erradas. Se você coloca realmente a dependência 100% amorosa numa pessoa, você já está errando. Você tem que se amar primeiro. Você tem que gostar de você antes de gostar do próximo. Você tem que se respeitar, zelar por você, amar cada vez mais a sua vida para você demonstrar isso para as pessoas. Quanto mais você se amar, mais você vai começar a demonstrar o mesmo tipo de amor para os demais. Caso contrário, o que você vai ter é um problema sério comportamental, na qual a sua dependência está atrelada ao que nós chamamos de ego, sentimento de posse ou cobiça pelo próximo. E isso já são doenças, já são distúrbios, já são problemas, tá? Então eu vou pedir para você rever seus conceitos sobre essa pergunta que você fez. Porque assim, você me coloca de uma maneira que assim, eu amo tanto aquela pessoa que eu não conseguiria viver sem ela e eu vou morrer sem ela. Isso para mim é uma doença, isso daí não é amor. Amor incondicional é aquele que você ama tanto a pessoa que mesmo sem ela você quer que ela esteja bem, feliz e que ela esteja com alguém que cuide dela. Você zela pela vida dessa pessoa porque é o bem mais precioso e que alguém realmente vai cuidar dela da mesma maneira que você cuidou ou que você deveria ter cuidado, tá? Bom, tome cuidado com o conceito de sofrimento e de dor, tá? Eu sempre parto do princípio, e sempre parti do princípio de que quem causa a dor e gera a dor é a própria pessoa, tá? Por exemplo, se eu termino com uma namorada minha, né? Eu vou chegar pra pessoa e vou falar, cara, não deu certo porque eu acho que nós temos ideias diferentes na vida. Então, eu estou poupando nós de um desgaste maior, eu estou dizendo que existe uma incompatibilidade que por mais que nós ignorássemos esse fator, iria ser algo impeditício para que continuássemos juntos. A pessoa vai sofrer por isso, mas eu sei que é o melhor. O sofrimento é ela para com ela, porque ela não consegue lidar com o apego dela, com o ego dela, e não consegue ter o racional dizendo, se pensar bem você tem razão, Rodrigo. Então eu acho que é verdade, a gente tem um problema sério e mensurando dessa maneira eu acho que iria atrapalhar realmente o relacionamento. Entende? Quer dizer, por mais que exista um relacionamento saudável, às vezes existem problemas que impedem de que as coisas vão para frente, o que é normal, existe uma incompatibilidade. E se pesado a incompatibilidade, e essa incompatibilidade for provado que isso vai afetar o relacionamento, é melhor se separar. As pessoas, elas têm o racional sobre o emocional, tá? Então é engraçado, a cabeça está sobre o coração. Se você parte do princípio que o coração é quem sofre por amor, a cabeça deve controlar o coração. Então você tem que pesar as coisas com o racional, dizendo, ok, vamos nos poupar de desgastes. Então você deve ser muito jovem, deve ter muita ainda coisa para sentir e viver. Mude esse conceito, tá? Comece a entender o que é paixão, o que é o apego, o que é o desgaste desnecessário dentro desses relacionamentos doentios, porque quando você fala dessa maneira, eu prefiro morrer sem ter a pessoa, para mim é algo que precisa ser reavaliado e de maneira séria. Marcelo Machado. Bom dia, Rodrigo. Primeiramente gostaria de te parabenizar e agradecer pelo excelente canal. Sou um agnóstico, obviamente com uma descrença. Poderia ser mais classificado como dúvida na espiritualidade, porém sinto que tem algo diferente. Comecei a assistir seus vídeos e é notável uma propriedade. Quando ouvi os áudios da Annabelle, fiquei muito intrigado e me deitei com o seguinte em mente. Se existe algo, eu quero ver. Sou bem curioso, mas o que sou estranho vem após isso. Sou ansioso e tenho dificuldades para começar a dormir, porém agora fazendo um tratamento tive uma melhora significativa. E o remédio que tomo antes de dormir certifica que eu durma de uma forma rápida e torna meu sono mais profundo, sendo difícil de me acordar. Porém, mesmo antes dos remédios, se não for por meio de alarmes para trabalhar e demais atividades, eu acordo bem tarde, lá pelas 10, 11 horas, mas durmo pouco geralmente. Bem, neste dia em específico, acordei 3h05, alguma coisa assim, sem motivo aparente. Simplesmente acordei.
Sem mal-estar, sem sede, sem fome, sem necessidade, sem pesadelo, sem nada. Só acordei. Vi a hora no celular e voltei a dormir. Durante o dia senti um certo aperto frequente no peito. Bem no meio, um pouco estranho. Isso só havia me intrigado e hoje esta mesma coisa se repetiu. Dessa vez tirei até um print screen, eram 3 e 4 da manhã. Isso tem algum nexo para você? Se já respondeu isso em um vídeo, peço desculpas. O mesmo pelo texto longo. Tenha um ótimo final de semana. Marcelo, eu acho que eu vou te responder em 3 coisas, tá? Primeiro, o áudio da Annabelle é impressionante. Eu sou o primeiro a ser questionador, tá? Por quê? Eu acho legal quando a gente documenta sobre espiritualidade e filma ou pega o áudio e traz para vocês dizendo, cara, escuta isso aqui. Eu sou o primeiro a pular da cadeira de felicidade porque eu estou trazendo algo que é abstrato para o mundo palpável, tá? E como eu investi muita grana nesses gravadorzinhos, tá, que eu utilizo para poder trazer áudio, eu fico muito contente que é um retorno sobre o meu investimento. As câmeras ainda não trazem e acho que não vão trazer. Mas o áudio em si ele é interessante porque você escuta realmente a vibração dessa energia. E eu mesmo fico muito contente. Não só o da Annabelle, mas outros foram meio que impressionantes. Principalmente os EVPs do que eu gravo do Fantasma em Minha Casa. E o que eu demonstro o que acontece quando nós oramos, tá? Você sendo agnóstico ou não agnóstico, para o mundo espiritual não faz diferença nenhuma, cara. Nenhuma. Pode ficar absolutamente tranquilo. Independente da crença, credo ou fé que você exerça ou não, o mundo espiritual está aí do teu lado para olhar e falar, cara, independente eu estou aqui, tá? Te aloprando, te perseguindo, te fazendo mal ou zelando por você. Agora, sobre a questão da hora e dos medicamentos. Eu acho que nos dias de hoje, tomar medicamentos para dormir já é algo absolutamente natural. Talvez há 30 anos atrás fosse um alarde, assim, tipo, cara, você toma medicamento para dormir, toma cuidado. Mas hoje eu acho que pela mente agitada que nós temos, eu acho que é absolutamente normal. A questão é ruim ter alguém que determina o seu sono. Porque você fica dependendo dos remédios para isso. E cada remédio que a gente toma tem uma forma de pensamento intrínseca ligada a isso. E essas formas de pensamento meio que não ponderam o bom senso. Então, quando você pinta uma vaga de garagem para deficiente, você cria uma forma de pensamento que é compatível à deficiência. Quando eu crio um remédio com o intuito de a pessoa dormir, eu crio formas de pensamento que estão atreladas a esse medicamento que vão fazer você dormir. E isso não é legal, é uma dependência de formas de pensamento para você poder ter algo na sua vida que seria normal, uma noite de sono. Sobre a questão do horário, eu vou te falar que é uma coincidência, tá? Fica tranquilo. Eu não considero que acordar 3 horas da manhã seja algo espiritual. Hoje eu acho que é mais uma questão de insônia do que espiritual ou de problemas emocionais ou problemas mentais que venham te atrapalhar numa noite de sono, tá? E eu sou um primeiro, eu tenho uma noite agitadíssima de sono, mas eu realmente não acordo 3 horas da manhã. Eu sou um cara que eu fico apanhando a noite toda, moendo na cama, até o horário que eu tenho que acordar. E eu volto pro sono. Já aconteceu, cara, de eu estar sonhando que eu tô brigando com o Jason ou com o Fred Krueger, de eu estar pra tomar um facão assim do Jason no peito, eu acordo. Tipo, meio Fred Krueger mesmo, do filme, né, do Elm Street. Eu falei, não, agora eu vou voltar. E eu volto pro sonho, na mesma cena, e eu contorno aquilo e vou atrás do Jason. Já aconteceu, cara. Então, assim, eu considero que você está tendo uma mera coincidência. Não vou dizer que é espiritual, eu vou dizer que é uma coincidência devido ao seu remédio ou ao uso de uma inconstância ali da sua mente, dizendo, estou programando minha mente para acordar tal horário. Como você já dorme pouco, a sua mente às vezes descalibrou isso, tá? Fica tranquilo que eu não considero espiritualidade em relação a isso, não. Rodrigo Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Tem uma pergunta. Se os primeiros seres humanos foram Adão e Eva, como surgiram os espíritos, almas dos seus descendentes? Deus cria mais espíritos, almas? Rodrigo. 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 Vem cá, vem cá. Rodrigo, vem cá, vem cá. Deixa eu contar pra você um negócio. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Rodrigo, não existe Adão e Eva. Não existe Adão e Eva. Eva, Adão, não existe. Não existe. Adão e Eva não existe. Isso é uma alegoria para se iniciar uma história.
Sabe aquele desenho do Scooby-Doo? Vamos iniciar uma história! É isso, cara. Eu não sei de onde vocês tiram essas coisas, pelo amor de Deus. Sabe quando você vai assistir o Once Upon a Time, Era Uma Vez, ou numa galáxia distante, aconteceu isso, sabe? A igreja precisou criar uma história. Como é que eu crio o primeiro homem? Como é que desce? Explode assim? Olá, eu sou o primeiro ser humano que irei controlar a humanidade. A igreja precisa de algo. Algo chama-se Adão, o primeiro homem, né? Tanto que é uma alegoria, cara. Não existe Adão e Eva, pelo amor de Deus. O ser humano, ele parte de um processo de evolução das espécies, tá? Nós evoluímos das espécies. Eu não acredito realmente em Adão e Eva. Eu acredito na evolução das espécies e no despertar da consciência humana, que aí sim se dá por algum fenômeno, né? Então o ser humano, a evolução das espécies, uma hora o cara vai evoluir. Falando, porra, tive o startup. Eu não acredito muito nisso, eu não acredito muito que realmente exista o Adão e Eva. Eu acredito na evolução das espécies, na teoria evolucionista, e aí acontece um X da questão, que é o despertar da consciência, que aí é o grande mistério da humanidade. Como se deu isso, tá? Eu lembro de uma palestra do Suassuna que diz que realmente se nós evoluímos puramente das espécies, o macaco estava novamente regendo a Nona Sinfonia de Beethoven, né? Mas não, existe um X da questão que é a consciência, o despertar da consciência, que aí sim é a grande dúvida da humanidade. Mas eu acredito que nós evoluímos das espécies, sim, tá? Mas com esse ponto em questão. Sobre as almas, de novo, eu já falei em vídeo, tá? Há uma evolução nos reinos, seja no reino mineral, vegetal, animal e no reino humano. Então, esses reinos vão evoluindo e a partir do meio dessas evoluções acontece o surgimento das almas, tá? É um conceito budista, isso, tá? Mas, de novo, Rodrigo, pelo amor de Deus, não existe Adão e Eva. Anderson Coutinho Almeida. Tio Spook, primeiramente, muito obrigado por responder minhas perguntas. Sou um grande fã e uma grande honra para mim. Desta vez queria saber que proteína sintética você toma para substituir a carne para a musculação. Já vi muita gente falando que tinha que comer um boi para dia para ter um corpo forte como o seu. Além disso, eu queria saber a sua dieta e dicas de alimentação. É meio complicado evoluir espiritualmente e ter que adaptar tantas coisas. Eu já vi muitas perguntas para mim vindo a respeito de alimentação, tá, Anderson? Porque assim, eu vou contar para vocês, acho que alguns não sabem, mas eu sou alérgico à carne vermelha, à carne de frango e a alguns peixes, tá? Eu desenvolvi uma alergia. Eu não sou vegetariano, eu sou alérgico. Aos 20, 21 anos de idade, eu fui me alimentar de carne bovina e eu tive um processo de dor monstruoso físico, que parecia que eu tinha tomado 50 tiros na barriga, minha garganta fechou, eu não consegui respirar direito, foi assustador quando eu dei uma mordida num hambúrguer de carne bovina. Parei de comer carne desde aquela época, tentei comer de novo alguns anos depois e tive o mesmo problema. A carne de frango foi em seguida e alguns tipos de peixe em seguida. E eu fui no médico, o médico falou, Rodrigão, você se deu mal, cara, você não tem a proteína que digere esse tipo de carne. Então você perdeu a proteína que digere, a enzima que digere a proteína B14, se não me engano é essa daí que é da carne, tá? Então, hoje eu me alimento realmente de proteínas alternativas, tá? Teve uma época que eu vivi muito de soja, hoje eu como atum, tá? Atum, mas não muito em excesso, eu como pouco atum, às vezes uma lata por dia ou uma lata a cada 2 dias. Me alimento de whey protein, que é pozinho, tá? Então, esses pozinhos não me fazem mal. Tem hoje proteína de arroz, proteína de ervilha, tem essas proteínas sintéticas que são saudáveis para que o seu corpo tenha energia suficiente por meio de todas as vitaminas que você precisa. E, cara, eu como ovo, não tenho problema com omelete,
como comida japonesa na boa, não tenho problema com comida japonesa. E eu evito comer besteira. Eu sou um cara que eu evito comer muita besteira, por incrível que pareça, e eu não como muito. Eu sou um cara que eu como pouco a pouco. Então eu vou comendo tipo de 2 em 2 horas, eu vou belisco alguma coisa, como uma fruta, como alguma coisinha e não fico fazendo refeições pesadas. Eu evito a refeição pesada para evitar estômago saltado hoje em dia. E eu perdi 12 quilos agora, tô bem mais leve, graças a treino de academia pesado, aeróbico pesado, e isso tem me feito muito, muito bem, cara, tá? Então, assim, eu me mantenho sempre comendo pouco, comendo comidas mais saudáveis, que a Dani também me empurra, porque tem horas que eu sou muito desleixado, às vezes eu esqueço de comer, e aí a Dani vem, tem que comer, tem que comer, tem que comer, e me traz toda hora lentilha com arroz, que tem muita proteína, lentilha, alface, tomate, cenoura, coisas desse tipo, porque eu esqueço de comer. Eu também tenho esse problema. Mas vamos lá. Natália Dantas. Olá, tio Spook, te admiro muito, tenho te acompanhado desde o início do ano e você não tem noção quanto eu evoluí com o seu conhecimento. Natália Dantas. Olá, tio Spook, te adoro e admiro muito. Tenho te acompanhado desde o início do ano e você não tem noção do quanto evoluí com você e seu conteúdo. Eu fico contente. Muito obrigada com você e os universitários. A propósito, abraço para eles. Vocês escutaram, né? Sei que sou uma pessoa melhor e com cada... Sei que sou uma pessoa melhor e com cada vez mais sabedoria. Tem uma dúvida. Essa crença de cores num ano novo é real? De que se você usar certas cores, o significado delas irá acontecer, se atribuir em seu próximo ano? Muito obrigado pela atenção e um grande beijo em você e nos universitários. Natália, eu não acredito em nada disso, tá? A questão das cores de final de ano, eu acho que é o seguinte, se você quer realmente trabalhar cores, você tem que viver cores, né, constantemente. Existem cores que nos favorecem e outras cores não, tá? Verdade, os universitários estão aqui falando que é o seguinte, vamos lá. O que branco representa? Branco representa paz, prosperidade. Beleza, muita gente passa o ano novo de branco, tá certo? Mas isso em que cultura? Não é? Que cultura que o branco realmente é paz? Porque para outras, por exemplo, não é paz. Branco, por exemplo, para algumas culturas pode ser sanar ignorância. Azul, amarelo, por exemplo, tá ligado a dinheiro, né? Todo mundo passa o ano novo de amarelo, ou com uma cueca amarela, uma calcinha amarela, porque acha que vai trazer dinheiro. Mas para outras culturas não. Para outras culturas a cor amarela pode representar a inveja, a ganância, tá? Então precisa tomar muito cuidado com a interpretação das cores. Eu acho que você tem que se basear mais em formas de pensamento boas para você ao longo do ano inteiro. E não só cores no final do ano. Quer dizer, se você pensa em paz o ano todo, ou seja, eu quero paz, eu quero harmonia, vou pregar a paz ao mundo, eu vou pregar a paz pelo menos no meu quarteirão ou dentro da minha casa, você não precisa da cor branca para simbolizar isso. Você já vai estar trabalhando essa cor dentro de você e propagando essa cor intrinsecamente às suas atitudes. Se você fala, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu quero atrair riquezas de acordo com a minha evolução como ser humano dentro dos meus estudos, você não precisa trabalhar a cor amarela, você simplesmente precisa trabalhar a sua vontade de trazer cada vez mais riqueza a você por meio da sua evolução de conhecimento, porque você agrega mais conhecimento àqueles que vão pagar pelo seu uso da sabedoria. Muito bem, não é só no final do ano que você deve se atrelar a isso, mas constantemente às suas atitudes, tá? Realmente é curioso porque no Oriente, muitas escolas esotéricas, por exemplo, utilizam o vermelho e o amarelo, ou o dourado. Se você for ver o McDonald's, a cor do McDonald's qual é?
é o M gigante amarelo com vermelho. Muito bem. A cor da Pizza Hut, qual é? A cor do Burger King, qual é? A cor do Habib's, qual é? É tudo muito parecido, porque eles acreditam que o padrão do sucesso se dá também pelas cores, mas aí já é um critério do Feng Shui. Tá? Então, por exemplo, se o McDonald's é uma empresa tão sucedida e utiliza aquelas cores, eu vou também utilizar aquelas cores para minha empresa, porque eu vou atrelar o princípio da marca, das cores, do logo ou da escrita à minha empresa, porque vai remeter ao mesmo conceito de marketing que o McDonald's utiliza para mim. Então você tem cores ali que trabalham a prosperidade de uma maneira ligada ao marketing que outras empresas de sucesso trabalham. Mas não é você andando por aí de vermelho e amarelo que você vai atrair prosperidade a você. Você vai atrair prosperidade se você trouxer prosperidade àqueles que te contratarem para atrair cada vez mais riqueza a você. Então tem uns princípios que você deve se basear mais no que você é hoje, no que você realmente acreditar que o universo vai te atrair sem parar tudo isso, tá? Claramente, existem formas de você trabalhar essas energias, mas aí você utiliza o Feng Shui e você utiliza técnicas orientais para que os seus pontos de energia possam vibrar por meio disso. Mas, de novo, não são essas cores que você deve trabalhar. Existem outros princípios que você utiliza para atrair isso. Mas lembre-se, paz, harmonia, confraternização, isso não é só no final do ano, é o ano todo. Então, se atrele à necessidade de praticar e aplicar tudo isso na sua vida, não somente no final do ano, tá bom? Bom, meus amigos, é isso, já falei demais, já falei, comentei muitas coisas aqui, né? E eu espero que vocês realmente façam bom uso dos conceitos que foram abordados, dos pontos de interrogação que eu deixei na cabeça de vocês e nos critérios de o que é espiritualidade, como eu devo refletir, como eu devo usar e como eu devo aplicar todos os dias na minha vida. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês pelo enorme carinho, muito obrigado por estarem divulgando o canal, deixando seus likes, curtindo e acreditando cada vez mais nos Spook Houses, Casas Assombradas, como um alicerce para que vocês possam refletir sobre a conduta de vocês, porque é muito, muito bom a gente fazer um trabalho honesto e ver pessoas tendo realmente um feedback sobre isso, uma gratificação, uma gratidão por todo esse trabalho feito. Muito obrigado, mudem a vida de vocês cada vez mais, evoluam espiritualmente, evoluam como caráter, como ser humano, como postura na vida, porque é isso realmente que vai fazer a diferença todos os dias em vocês e para vocês. Tá bom? Muito obrigado de coração a todos. Não esqueçam de dar um pulinho lá na lojinha do casasassombradas.com.br para ver uma lembrancinha para vocês, para sua família, dar de presente porque vale a pena. Tem canecas, medalhinhas, tem os anjinhos. Por favor, ajudem o canal a crescer cada vez mais nessa plataforma. Eu agradeço de coração e muito obrigado a todos e bons sustos a todos nós.